Olá, queridos! Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho da língua portuguesa, não é? Dentro da maravilhosa língua portuguesa, nós temos o estudo da literatura e hoje vamos pensar um pouquinho sobre o gênero literário lírico. Gênero lírico. Já estudamos o gênero narrativo, né? Tem um vídeo aí. Se você não viu, corre lá e assiste. E agora nós vamos falar do gênero lírico. Lembrando que aqui são informações sempre básicas, sempre elementares, para incentivarem e estimularem você ao estudo aprofundado do tema. Então vamos lá? No gênero lírico, nós temos uma figura importante que é o eu lírico. Eu poemático, o sujeito lírico, o sujeito poemático, é a voz, é o ser ficcional, é a voz do texto que vai contar para nós uma história, né? Não é uma história, porque se fosse assim, nós teríamos um narrador lá do gênero narrativo. Então agora a gente vai conhecer esse ser ficcional, esse eu lírico, presente nos poemas. E para conhecer tanto o poema, para fazer essa leitura, para reconhecer esse eu lírico, nós precisamos de alguns pressupostos teóricos que são específicos do gênero lírico. Então vamos lembrar esses fundamentos? A musicalidade, ela é fundamental, né? O recurso sonoro, ele é muito explorado no poema, no gênero lírico. E assim, nós temos a presença de versos, estrofes, métrica e rima. Não obrigatórios todos eles, né? Claro. Mas vamos lembrar um pouquinho sobre cada um deles. Quando nós falamos de verso, estamos falando de quê? O verso é uma linha do texto. Enquanto a narrativa ela é construída em parágrafos, o texto poemático, né, o poema, ele é construído com versos. Então, versos correspondem a cada linha do texto. E o conjunto desses versos é chamado de estrofe. Por isso que a gente diz no poema assim, a primeira estrofe, a terceira estrofe, a quarta estrofe, a terceira estrofe, e não podemos dizer no poema, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo. Então aqui nós temos uma estrofe, que é um conjunto de 4 versos. E nós também estudamos a métrica, a metrificação. O que é isso? É claro que para usar como exemplo, eu peguei um poema parnasiano, né? Nos seus estudos de literatura aí, você lembra muito bem que o parnasianismo foi aquele estilo literário que valorizou a forma e valorizou a métrica. Então, um verso metrificado é aquele que é medido. E para saber a métrica de um verso, nós precisamos fazer a escansão. Então, vamos dar uma paradinha agora aqui no item métrica e vamos dar atenção ao nosso exemplo que está aqui. Eu escrevi a primeira estrofe do poema Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira. É claro que antes de continuar, você pode correr lá, ler o poema na íntegra, pesquisa aí na internet e depois continua aqui comigo para a gente poder analisar a métrica. Vamos descobrir quantas sílabas métricas aparecem nesses versos. Lembra a escansão? Como é que faz? Nós vamos expandir os versos. Primeira providência. Vamos à última palavra. Vamos destacar a sílaba tônica e vamos eliminar o que vier depois da sílaba tônica. Então, aqui eu vou considerar vi, ma, di e da. Eliminando vi, o do, o e o do. Pronto. Agora, eu vou dividir as sílabas.
Só que a gente não vai dividir sílaba como divide sílaba normalmente. Na hora que, por exemplo, você está escrevendo, acabou a linha, você tem que passar para a linha de baixo. Nós vamos dividir as sílabas métricas. Então, o que significa isso? Que nós precisamos considerar a musicalidade, a sonoridade. Quando tivermos sons vocálicos próximos, no fim de uma palavra e no início de outra, eles serão unidos, porque são pronunciados na mesma emissão de voz. Então, eu vou dividir as sílabas e você vai me ajudar aí, conta comigo, tá bom? Primeiro verso. Estranho mimo aquele verso, viu. Terminei ali, né? Claro que na hora de ler a gente não vai ler assim, mas eu vou considerar apenas o primeiro verso. Então, eu vou separar, ó, como a gente fala. Estranho mimo. Olha o que aconteceu aqui. Na hora de falar, nós falamos estranho mimo aquele vaso. Mimo. Mesma emissão de voz. Então, eu vou juntar o O com o A. Então, estranho mimo aquele vaso. Vi. Vamos contar quantas sílabas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas métricas. Vamos fazer o de baixo? Casualmente, uma vez de um perfumado, eu vou separar. Casualmente, uma vez de um perfumado. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas métricas. Será coincidência? O mesmo número de cima. Se você ficou com dúvida, pensa que nós fizemos uma união aqui, uma aqui, uma aqui e encontramos 10 sílabas métricas. Vamos tentar o de baixo. Contador sobre o mármore luzidio. Contador sobre o mármore luzidio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas métricas. Será que o último também tem 10? Vamos ver. Entre um lequio começo de um bodá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descobrimos então que a estrofe, o quarteto, por que é um quarteto? Porque é uma estrofe de 4 versos. Que o quarteto é formado por versos decassílabos ou decassilábicos, ou seja, todos eles possuem 10 sílabas métricas. Isso significa que o verso é metrificado, que a estrofe apresenta versos com a mesma métrica. Como ele tem 10 sílabas, ele é chamado de decassílabo. Se ele tivesse 12 sílabas, ele seria chamado de dodecassílabo. Se eu tivesse um verso com 5 sílabas, versos pentassílabos ou pentassilábicos, chamados também de redondilha menor. Se fosse um verso com 7 sílabas métricas, seriam versos heptassílabos, heptassilábicos ou redondilha maior, e assim por diante. Mas será então que toda vez que eu ler um poema, os versos vão ter o mesmo número de sílabas? Claro que não. Quando isso acontece, é porque os versos são metrificados, mas eles também podem ser versos livres. O que é isso? Verso livre é aquele que dentro de uma estrofe não segue um padrão, não é metrificado. Então, eu posso ter uma estrofe com um verso com 10 sílabas, outro verso com 7 sílabas, outro verso com 5 sílabas, outro verso com 4 sílabas, e aí os versos são livres. Então, acho que agora a gente já lembrou, né? Estudando a métrica, lembramos que os versos podem ser metrificados. Quando eles são metrificados, eles obedecem a um padrão. E quando eles não são metrificados, eles são versos livres, certo?
Vamos passar então para o nosso próximo item, que é a rima. O que é a rima? A rima é aquela identidade sonora que acontece lá no final do verso. Então, você sabe muito bem que na estrofe que nós temos aqui, viu rima com luzidio e perfumado rima com bordado. Não é verdade? Então, eu tenho uma rima que acontece entre o primeiro verso e o terceiro verso. E uma rima que acontece entre o segundo verso e o quarto verso. No exemplo que nós temos aqui, funcionou assim, mas nem sempre a rima precisa ser assim. Vamos dar uma lidinha, então, na primeira estrofe do poema? Vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez, de um perfumado contador, sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Então, a gente tem aí uma cena, né? A descrição de uma cena. Existe lá o armário e a pedra de mármore, o vaso chinês está em cima. De um lado a gente tem um leque, do outro lado a gente tem o começo de um bordado. Vamos então analisar essa rima? Quanto à qualidade. Quanto à qualidade, a rima pode ser pobre, rica, preciosa ou rara. Como é que a gente descobre isso rapidinho? De uma maneira bem simples, a gente pensa assim: rima pobre é aquela que é fácil, que é comum, que é muito presente, bastante conhecida. Se eu perguntar assim, fale para mim aí umas palavras que rimem com picolé. Na mesma hora você vai fazer uma lista de palavras que também terminam como picolé. Agora, se essa rima ela for um pouquinho mais elaborada, aí ela não é mais rima pobre. O que pode acontecer com ela? Bem, ela pode ser uma rima rica. Se ela for uma rima rica, é porque ela já é mais um pouquinho difícil de fazer. Lá na pobre, eu estava rimando substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo, pronome com pronome. Agora, na rica, eu estou rimando palavras de classes gramaticais diferentes. Então, eu posso rimar um pronome com um verbo, um substantivo com um adjetivo e assim por diante. Preciosa já ficou mais elaborada, né? Normalmente, quando a rima é preciosa, é porque existe essa rima entre três palavras. E aí você vai pensar assim, como assim? É porque eu tenho um elemento ligado por hífen. Então, na verdade, às vezes, eu rimo um verbo, um substantivo e um pronome. Então, já ficou mais elaborado ainda. E a rima rara é aquela que tem uma terminação muito incomum, né? Que é bem diferente daquela lá do picolé, que eu posso pensar em chulé, mané, rapé. Se eu pensar, por exemplo, em cisne. Pensou? Uma lista de palavras que rimem com cisne? Não é tão fácil quanto picolé, não é verdade? Então, vamos ver quanto à qualidade? Viu e luzidio. Viu, eu tenho verbo, eu tenho pronome, o, e luzidio, brilhante, né? Eu tenho um adjetivo. Então, na verdade, eu estou rimando três palavras, podemos dizer assim. Rima preciosa. E perfumado com bordado. Perfumado, adjetivo, e bordado, substantivo. Rimei classes gramaticais diferentes, tem uma rima rica, né? Agora vamos passar para a disposição. Quanto à disposição, a rima ela pode ser emparelhada, alternada, interpolada ou mista. Como que ela é emparelhada? Ela é emparelhada quando o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto. Por exemplo, se eu colocasse aquelas letrinhas do esquema rímico, A, B, B, A, B, B, A, que a gente já conhece, seria A, B, B. Se fosse assim, a rima seria emparelhada. Como que ela é alternada? Alternada é quando o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Com o esquema A, B, A, B. É o que a gente tem aqui, né? Rima alternada. Como que ela seria interpolada? Interpolada é se eu tivesse o primeiro verso rimando com o quarto e o segundo rimando com o terceiro.
E aí eu teria A, B, B, A. Seria uma rima interpolar. E mista é se ela não seguisse a nenhum dos esquemas anteriores e misturasse essas identidades sonoras. Muito bem. Agora, quanto ao elemento rímico, ela pode ser soante ou toante. Como é que é isso? Também é muito fácil. Eu preciso considerar o som, achar a vogal tônica e perceber se da vogal tônica para frente, todos os sons coincidem. Por exemplo, aqui em perfumado e bordado. A minha vogal tônica é A. Então, eu tenho A e A. Da vogal tônica para frente, existe uma identidade? Todos os sons são iguais? Em bordado e perfumado? Sim. Então, eu tenho rimas soantes ou consoantes. Agora, vamos ver como é que aparece a rima toante. A rima toante é aquela em que não há essa identidade sonora exatamente igual como nós encontramos ali em perfumado e bordado. Imagine que eu tivesse um verso que terminasse com a palavra casa e outro verso que eu tivesse terminado com a palavra cada. Casa e cada. A partir da vogal tônica, K-A e K-A de casa e de cada, eu não tenho uma correspondência, porque em uma palavra eu tenho asa e em outra palavra eu tenho ada. Então, eu, como não encontrei essa correspondência, eu tenho rimas toantes, certo? Muito fácil, né? Bom, todos esses pressupostos teóricos, eles nos ajudam muito na compreensão deste texto do gênero lírico. E aí a gente precisa passar agora para a leitura desses textos, né? A parte cultural. Vamos conhecer essa lírica. Também temos uma lírica chamada de lírica romântica. Agora não existe mais essa contenção, essa preocupação com as regras, esse racionalismo. Muito pelo contrário, as emoções vão aflorar e isso vai aparecer no texto de maneira diferente, claro, né? Na lírica romântica nós temos a sentimentalização, temos a idealização, a evasão, a estrutura formal com mais liberdade e inspiração. É claro que encontramos essa lírica lá nos poemas românticos da primeira geração, da segunda geração e da terceira geração. E nós temos também a lírica moderna, característica do estilo literário chamado modernismo. E o que ela tem de diferente? O que ela tem de diferente é que ela vai quebrar os padrões anteriores da lírica clássica e da lírica romântica, valorizando aquilo que não é comum, aquilo que é considerado até apoético, que não é convencional, né? Vai desestruturar esse conceito de belo. Então, a gente tem aqui a ruptura na lírica moderna com os modelos anteriores, a preferência pelo experimentalismo formal e pelo não convencional. E aí, ficou empolgado com o gênero lírico? Então, primeira tarefa, você vai continuar a leitura e a análise formal do poema Vaso Chinês. São 4 estrofes e nós só analisamos a primeira, não é? E depois você vai escolher um poema da sua preferência para ler, interpretar e analisar o aspecto formal do poema que você escolheu, pensando nesses pressupostos teóricos que nós estudamos. Combinado? Um beijo, então, e até o próximo vídeo!